Hoje, hoje a gente começa aqui o capítulo 11, começa e termina, que é um capítulo bem curtinho, falando um pouquinho de subconsciente. E até agora a gente viu os passos para a riqueza, né? Viu o primeiro foi o desejo, o segundo a fé, o terceiro a autossugestão, o quarto o conhecimento especializado, o quinto a imaginação, o sexto planejamento organizado, o sétimo foi a decisão, o oito a persistência, o nove o poder da mente mestra e até ontem não. Até sexta-feira, a gente viu aí o mistério da transmutação do sexo. Até segunda. Né? E hoje, o subconsciente, que é a conexão. É o 11º passo em direção à riqueza. O subconsciente é um campo de consciência em que todo impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos é classificado e registrado e por meio do qual é possível lembrar ou resgatar ideias, como cartas arquivadas em um fichário. O subconsciente recebe e arquiva impressões sensoriais ou ideias de qualquer natureza. É possível incutir-lhe voluntariamente planos, ideias ou objetivos que você deseje transformar em seu equivalente físico ou financeiro. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes combinados a sentimentos e emoções, como a fé, por exemplo. Junte a isso as instruções apresentadas no capítulo sobre desejo, sobre as 6 etapas a serem cumpridas, mais a orientação acerca da elaboração e execução de planos. E compreenderá a importância dessa ideia. O subconsciente trabalha dia e noite, em um procedimento ainda desconhecido. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos, empregando para isso os mais práticos meios disponíveis. Ninguém consegue controlar por completo o subconsciente, mas é possível passar-lhe planos, desejos ou objetivos que desejamos concretizar. Leia novamente o capítulo sobre autossugestão, instruções para o uso do subconsciente. Muitos indícios fundamentam a crença de que o subconsciente é a conexão entre a mente infinita do ser humano e a inteligência infinita. É o intermediário pelo qual se pode obter a vontade e a força da inteligência infinita. O subconsciente contém um processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. É o meio através do qual a prece é transmitida à fonte capaz de responder-lhe. As possibilidades de esforço criativo aliadas ao subconsciente são estupendas, imponderáveis e inspiram respeito. Talvez por nosso pouco conhecimento do assunto, sempre que discuto o subconsciente, sou tomado por uma sensação de pequenez e inferioridade. O próprio fato de ser o subconsciente o meio de comunicação entre a mente pensante do homem e a inteligência infinita quase nos impede o raciocínio. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio para a transmutação dos desejos em seu equivalente físico ou financeiro, você perceberá a importância das diretrizes apresentadas no capítulo sobre o assunto. Assim, entenderá o por escrito os seus desejos e de persistir no cumprimento das instruções. Os 13 princípios são um estímulo para a aquisição da habilidade de atingir e influenciar o seu subconsciente. Não desanime caso não consiga na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente pode ser deliberadamente direcionado apenas pelo hábito, conforme as instruções do capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo para dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Algumas ideias apresentadas no capítulo sobre fé e autossugestão serão repetidas aqui, para o benefício do seu subconsciente. Lembre-se, o seu subconsciente é autônomo. Dispense o seu esforço para influenciá-lo. Isso, naturalmente,
sugere que pensamentos ligados a medo e pobreza, bem como todas as ideias negativas, atuam como estímulos ao subconsciente, a menos que você os domine, substitua-os por outros mais desejáveis. O subconsciente não para. Se você deixar de alimentá-lo com desejos, ele vai buscar os pensamentos que vão ao seu encontro, resultantes da sua negligência. Já vimos que impulsos de pensamentos positivos e negativos atingem continuamente o subconsciente, vindos das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre transmutação do sexo. Por enquanto, basta você não esquecer que vive ininterruptamente em meio a impulsos de pensamento de todos os tipos, que atingem o subconsciente sem que você se dê conta. Desses, alguns são positivos e outros negativos. A sua tarefa é interromper o fluxo de impulsos negativos, procurando deliberadamente influenciar o seu subconsciente por meio de impulsos positivos de desejo. É aquilo que a gente sempre vem falando desde o início do livro, né? Que a gente não pode deixar tanta informação negativa na nossa mente. Né? Tanta coisa acontecendo e tanta coisa negativa chegando até você, que a gente tem que bloquear, né? E a gente tem que tentar, pelo menos, trazer só informações positivas para a nossa mente. Né? Toda vez que se alimenta a nossa mente com a parte negativa, é o que ela vai engordar. Né? E isso acaba influenciando nos nossos resultados. Né? Então, o nosso subconsciente está muito ligado a isso. Toda vez que você joga muita informação negativa, ele vai se alimentando disso. E isso é prejudicial para a nossa gente. Né? Então, a gente tem que ser alimentado sempre por coisas positivas, né? Para que o nosso subconsciente esteja ali preparado para isso. Bom dia, Fabi. Ao fazer isso, você toma posse da chave que abre a porta do seu subconsciente. E mais, assume tão completamente o controle daquela porta que nenhum pensamento indesejável consegue entrar. Tudo que o ser humano cria começa em forma de impulso de pensamento. Com a ajuda da imaginação, as ideias se reúnem, formando planos. E a imaginação sob controle pode ser utilizada para elaborar planos ou propósitos que levem ao sucesso em qualquer campo. Para ser transmutado em seu equivalente material, todo impulso de pensamento plantado de propósito no subconsciente deve passar pela imaginação e ser combinado à fé. A fé, acrescida de um plano objetivo, só pode ser submetida ao subconsciente por meio da imaginação. A partir dessas afirmativas, percebe-se que o uso voluntário do subconsciente exige a coordenação e a aplicação de todos os princípios. Ella Wilcox traduziu em palavras sua visão do poder do subconsciente. Não há como saber se o pensamento nos trará amor ou ódio, pois pensamentos têm vida, e suas asas graciosas são mais rápidas que as de um pombo-correio. Eles seguem a lei do universo. A criatura é da mesma espécie do Criador. Os pensamentos percorrem rapidamente o caminho de volta, devolvendo o que a sua mente criou. A senhora Wilcox percebeu que os pensamentos também marcam fortemente o subconsciente da mente que lhes deu origem, servindo como imã, padrão ou projeto que influencia sua transformação nos equivalentes materiais. Pensamentos são entidades, pois tudo que é material começa em forma de energia de pensamento. O subconsciente é mais suscetível à influência de impulsos de pensamentos aliados a sentimentos ou emoções do que aos efeitos daqueles originados unicamente na porção racional da mente. Na verdade, não faltam indícios favoráveis à teoria de que apenas os pensamentos aliados à emoção exercem influência ativa sobre o subconsciente. Não é segredo que a maioria das pessoas se deixa levar por emoções ou sentimentos. Sabendo-se que o subconsciente é mais fortemente influenciado por impulsos de pensamentos combinados à emoção, é essencial familiarizar-se com as mais importantes das emoções. As principais emoções positivas são 7. As principais emoções negativas também são 7. Isso aqui eu acho sensacional, tá? As negativas se inserem deliberadamente nos impulsos de pensamento, o que garante sua entrada no subconsciente.
As emoções positivas devem ser inseridas pelos princípios da autossugestão. Nos impulsos de pensamento, o indivíduo deseja passar ao subconsciente. As instruções para isso estão no capítulo sobre autossugestão. Essas emoções ou impulsos de pensamento podem ser comparados ao fermento na massa do pão, porque constituem o elemento ação que faz os impulsos de pensamentos passarem do estado passivo para o estado ativo. Assim, é possível entender por que os impulsos de pensamentos combinados à emoção exercem influência muito mais depressa do que aqueles criados pela fria razão. Nesse momento, você pretende influenciar e controlar o público interno do seu subconsciente, de modo a incutir nele o desejo por dinheiro, a ser transmutado em seu equivalente financeiro. É essencial, portanto, que fique bem claro o método de abordagem a esse público interno. Você precisa falar o idioma dele, ou seu pedido não será ouvido. Ele entende melhor a linguagem da emoção ou do sentimento. Assim, vamos descrever as 7 principais emoções positivas e as 7 principais emoções negativas, de modo que, quando for transmitir instruções ao subconsciente, você passa a lançar mão das primeiras e evitar as últimas. Ele vai falar um pouquinho aqui das 7. É verdade, Ralph. Verdade. É um detalhe que poucos livros fazem isso. São poucos, né? Cada capítulo que ele vai ensinando algo diferente, ele vai sempre lembrando que um vai puxando o outro. E ele relembra um pouquinho dos capítulos anteriores. É sensacional esse livro também por conta disso mesmo. Olha só, as 7 principais emoções positivas a serem praticadas. 1 é o desejo, a fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. Essas são as 7 emoções positivas, as principais, claro, as 7 principais emoções positivas que nós devemos praticar. Né? Lembra que o desejo não é aquele desejo, né? A gente viu no capítulo 1, né? O desejo ardente, né? Junto com a fé, o amor, sexo, entusiasmo e a esperança. Né? Esses são os 7. E existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente utilizadas no esforço criativo. Domine-as, e elas só serão dominadas pelo uso. E outras emoções positivas estarão à sua disposição quando precisar delas. Lembre-se, mais uma vez, de estar lendo um livro cuja intenção é ajudar você a desenvolver uma consciência de dinheiro. E para isso, é preciso encher a mente de emoções positivas. Emoções negativas impedem que a pessoa seja consciente do dinheiro. E aqui vai as 7 principais emoções negativas, aquelas que a gente tem que evitar de qualquer jeito. Medo, isso é difícil de evitar, mas temos que evitar. Ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância e superstição, além da raiva. São coisas que nós temos que evitar. Alguns aí é muito difícil de evitar, mas temos que buscar evitar. Se nós quisermos aí mudar, um dos passos para conseguirmos evitar essas 7 emoções negativas aqui. Principalmente a raiva, né? Muitas vezes a gente é ser humano, a gente está ali com a raiva de algo, mas são coisas que é prejudicial para a gente. E aquilo que é prejudicial a gente tem que tentar evitar de sentir. Emoções positivas e negativas nunca ocupam a mente ao mesmo tempo. Uma ou outras devem dominar. É sua responsabilidade cuidar para que as emoções positivas constituam a influência dominante da sua mente. É então que a lei do hábito vem em sua ajuda. Adquira o hábito de vivenciar as emoções positivas e, com o tempo, elas dominarão de tal modo a sua mente que as emoções negativas não conseguirão entrar.
Você só conseguirá controlar o subconsciente se conseguir essas instruções ao pé da letra continuamente. Basta a presença de uma única ideia negativa na mente para destruir todas as possibilidades de ajuda construtiva do seu subconsciente. Se você costuma observar o que se passa em volta, certamente já percebeu que a maioria das pessoas só recorre à oração quando algo não vai bem ou, no máximo, cumpre um ritual, repetindo palavras sem dar atenção ao que significam. Assim, por somente rezarem quando tudo mais falhou, essas pessoas fazem a oração com a mente tomada pelo medo e pela dúvida. Essas emoções influenciam o subconsciente, que as transmite na inteligência infinita. Consequentemente, a inteligência infinita. Consequentemente, a inteligência infinita as recebe e deixa-se influenciar por elas. E como isso acontece, né? As pessoas normalmente só lembram, muitas vezes, de Deus, de tudo, né? Independente da sua religião que for, só lembram de pedir, só lembram de orar, de rezar, dependendo da sua religião, quando está com alguma dificuldade, né? Isso aqui acontece demais. Então, o que é que ocorre muitas vezes? Pedem, mas pedem com medo da situação que está acontecendo, né? Muitas vezes triste, né? E muitas vezes as coisas não acontecem, porque na mente dela está tão negativa, né? Porque tudo está acontecendo, está dando errado, tudo ela vai lá e pedir, com medo da situação que está passando, né? E aí o subconsciente entende isso, e é um grande problema. As pessoas só recorrem à ajuda quando estão na dificuldade, né? E não precisava ser assim. Olha só. Quando você reza com medo de não receber a graça pretendida, pode acontecer uma das situações seguintes. Pode acontecer na situação seguinte. Olha só. A prece não chegar à inteligência infinita, ou ter sido feita em vão. A prece pode resultar naquilo que se pede. Se você já viveu a experiência de receber uma graça pela qual orou, procure lembrar qual era o seu estado de espírito no momento da prece e verá que essas palavras são mais que uma simples teoria. Vai chegar o tempo que as instruções educacionais ensinarão a ciência da oração. Além disso, a prece poderá ser e será transformada em ciência. Nesse dia, assim que a humanidade estiver pronta e pedir por isso, ninguém se aproximará da mente universal com medo, pelo simples motivo que esse sentimento terá desaparecido, bem como a ignorância. A superstição e os falsos ensinamentos, o ser humano terá alcançado a condição de criança da inteligência infinita. Na verdade, uns poucos já obtiveram essa bênção. Se considere irreal essa profecia, observe o passado da raça humana. Há menos de 100 anos, o homem temia os relâmpagos, pensando serem sinais da ira de Deus. Hoje, graças ao poder da fé, a eletricidade fornecida pela natureza faz girar as engrenagens da indústria. Há menos de 100 anos, o homem acreditava ser o espaço entre os planetas apenas um grande vazio, uma extensão do anda absoluto. Atualmente, graças ao mesmo poder da fé, sabe-se que tal espaço é cheio de vida, da segunda mais intensa forma de vibração conhecida, abaixo apenas da vibração de pensamento. Além disso, o homem sabe que essa energia viva, pulsante, vibrátil, que permeia todo o átomo de matéria, preenche cada nicho de espaço, conecta os cérebros de todos os seres humanos. Por que iríamos duvidar da capacidade que essa energia tem de estabelecer conexão entre qualquer cérebro humano e a inteligência infinita? Não existem expostos para a cobrança de pedágio entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. O contato custa apenas paciência, fé, persistência, compreensão e o desejo sincero de comunicar-se. E mais, somente o próprio indivíduo pode estabelecer a comunicação. Atalhos são inválidos. A inteligência infinita não faz negócios por procuração. Apresenta-se pessoalmente ou nada feito. Você pode comprar um livro de orações
e repeti-las incansavelmente, até o último de seus dias, em vão. Para chegar à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, o que só acontece no subconsciente. O método de comunicação com a inteligência infinita é muito semelhante às transmissões radiofônicas. Se você conhece os princípios de operação do rádio, certamente sabe que, para ser transmitido através do espaço, o som tem que ser aumentado ou transformado em uma intensidade de vibração não detectável pelo ouvido humano. A estação transmissora pega o som da voz humana e a mistura ou modifica, aumentando a vibração em milhões de vezes. Depois dessa transformação, o éter capta a energia, cuja forma original era de vibrações sonoras, e carrega até as estações receptoras de rádio, que a reduzem à intensidade inicial, permitindo que seja reconhecida como som. Olha só. O subconsciente é um intermediário que traduz a oração em termos reconhecíveis pela inteligência infinita. Em seguida, apresenta uma mensagem e transmite a resposta em forma de plano ou ideia para a realização do pedido. Compreenda esse princípio e saberá que as palavras de uma oração, repetidas mecanicamente, nunca servirão como meio de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita. Antes que a prece alcance a inteligência infinita, em apenas uma demonstração da teoria do autor, provavelmente é transformada de vibração de pensamento em vibração espiritual. A fé é o único agente conhecido capaz de dar ao pensamento da natureza uma natureza espiritual. Olha só, a fé é o único agente conhecido capaz de dar ao pensamento uma natureza espiritual. A fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro não estará. E para encerrar aqui o estudo de hoje, essa frase aqui, eu acho que fala muito, né, para a gente, né? Seja paciente e seja persistente. Fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro estará. Isso aqui resulta muito no que a gente passa, né? Muitas vezes a gente, não, eu tenho fé que as coisas, tem fé, tenho. Mas, na verdade, a gente está com medo triste por trás. Né? E isso a gente tem que saber controlar. Que a gente só vai controlar quando a gente joga informações positivas para a nossa mente. Quando a gente bloqueia as informações negativas que aparecem. Né? A gente tem que saber bloquear. A gente tem que aprender e utilizar mais isso aqui. E utilizar mais isso aqui. Essas 7 emoções positivas, essas principais aqui que ele fala. Exatamente, Fabi. Ser menos ansioso faz muita diferença. Muita diferença. E é justamente isso mesmo. A ansiedade muitas vezes derruba. Eu diria até que a maioria das vezes é o que nos derruba. A gente fica tão ansioso, que muitas vezes a gente faz coisas que não deveria ter feito e acaba errando. Né? Então, a ansiedade eu acho que é um dos principais fatores para que ocorra isso. E a gente tem que praticar mais isso aqui. Né? As 7 principais emoções positivas a serem praticadas. É isso aqui que a gente tem que praticar mais. Né? O desejo pelo que a gente quer, a fé, amor, né? O entusiasmo, o romantismo, esperança, sexo. A gente tem que trazer essas informações positivas, essas emoções positivas para a gente. E esquecer isso aqui. Medo, ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância, superstição, raiva. Temos que tentar evitar de sentir isso aqui. Né? E jogar informações positivas para a gente. Né? Temos que jogar. Porque quando toda a informação negativa que você traz para você, isso é prejudicial para você. Isso vai trazer medo, isso vai trazer receio, né? Isso vai trazer aí ansiedade por resultados. E isso é prejudicial. Tá? A gente conclui aí o estudo de hoje, um estudo rapidinho, né? Foi rapidinho, a gente começou de 7h15, 7h42, mas um estudo que eu acredito que tenha falado muito, porque ele é muito prático. Né? Ele vai logo na prática, ele não enrola tanta teoria.
Ele mostra na prática o que é que a gente pode, como a gente pode controlar o subconsciente. E a gente tem esse poder, mesmo que no início pareça impossível ou difícil, mas a gente tem esse poder de controlar. Basta bloquear aqueles 7 principais, né, negativos, né, de pensamento negativo. Evite. E a gente pode aí encaminhar, né, seguindo em frente. Tá? Amanhã a gente vai ver aí o capítulo 12 já. Já estamos encerrando mais um livro, né? Fininho, falta pouco para encerrar. Os capítulos agora são bem curtinhos, então vai ser um capítulo por dia. Eu acredito que essa semana ainda a gente esteja concluindo esse livro. Livro fantástico, que eu acho que é um livro que provavelmente eu vá ler mais uma vez, né? Vou estar lendo mais uma vez, porque é sensacional esse livro. É ele e Os Segredos da Mente Milionária. Né? O Segredo da Mente Milionária, comecei a ler de novo, e quando eu terminar de ler de novo O Segredo da Mente Milionária, eu vou ler esse aqui mais uma vez, que são fantásticos esses livros. Né? E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro. Gente, é algo forte demais que a gente vai estudar amanhã. Muito forte. Tá? É algo que a gente vai sentir, assim, muito... Ele vai falar um pouquinho desse capítulo aqui que a gente viu hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho, como ele costuma sempre relembrar os capítulos anteriores. Ralph, o próximo livro, eu tenho algumas dicas aí de alguns livros, que eu tenho aqui em casa, inclusive. Livros muito bons. Amanhã eu vou trazer eles para cá e a gente escolhe amanhã já o livro. Que eu acredito que esse aqui, a gente conclua ele na segunda-feira, eu acho. Vou anunciar. A gente coloca, eu acredito que a gente vai concluir ele segunda-feira. Que hoje é quarta, quinta, acho que segunda-feira a gente conclui esse livro, eu acredito. Mais 3 estudos a gente conclui. E se ontem tivesse tido, né, a gente concluir na sexta. Mas aí não tem problema não. Segunda-feira a gente conclui, mas amanhã eu coloco no grupo lá. Se tiver todo mundo aqui, eu falo aqui. Se não tiver, faltando, de qualquer maneira eu vou colocar lá. Eu tenho alguns livros aqui sensacionais, tá? Que a gente pode ver. Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes do mundo. Tem o livro de Caio Carneiro, que é topado o livro de Caio Carneiro, muito bom. Tem o Homem Mais Rico da Babilônia, também sensacional esse livro do Babilônia, top, 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 um livro que muita gente elogia aí de pessoas de sucesso. Tem aí o livro também aí, qual é o outro, meu Deus? Enfim, eu vou ver amanhã, eu vou trazer ele para cá, e amanhã a gente vê aqui, a gente debate. Se Nádia estiver aqui amanhã, a gente fala aqui. Se não, eu coloco... De qualquer maneira, eu vou colocar no grupo. Mas se tiver aqui amanhã, Nádia, vai ser melhor que a gente já debate aqui mesmo amanhã e já decide. Enfim, são livros espetaculares, tá? Espetaculares, que a gente pode aí enriquecer em conhecimento. Como também tem aqui o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro sensacional também de Dale Carnegie, de Andrew Carnegie. Tem, enfim, vários livros eu tenho aqui, e eu acho que a gente amanhã decide, e eu tenho certeza que, independente do livro que a gente escolher, a gente vai ganhar muito conhecimento. Muito conhecimento. Beleza? Então, amanhã a gente decide. Então, sucesso para vocês aí. Ótimo dia, gente. Que Deus possa abençoar aí a quarta-feira de vocês. Que seja uma quarta positiva. E vamos lembrar sempre de evitar essas emoções negativas que a gente viu hoje. Pelo menos a gente tentar mostrar que a gente está buscando, mostrar ao subconsciente que a gente está tentando bloquear essas informações negativas que chegam para a gente, tá? Então, que Deus abençoe, que seja uma quarta produtiva para vocês, tá? Até amanhã.